Amados, a paz do Senhor, vamos aqui resolver a segunda questão do nosso quebra-cabeça da lição de número 1 do nosso terceiro trimestre de 2017. A pergunta foi a seguinte, uma pergunta simples, né? Se o nosso Deus é o Todo-Poderoso, como entender sua fraqueza em 1 Coríntios capítulo 1, verso 25? Bem, está aqui o versículo. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vamos ler a partir do versículo 17, para nós entendermos um pouco do que se trata. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Como é que Deus fez isso aqui? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, pela sabedoria do mundo. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, bem a cara dos judeus mesmo, é uma coisa incrível. E os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Veja a ligação de loucura e sabedoria concernente aos gregos. Está vendo? Mas para que os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Antes de mostrar aqui o que nosso irmão Amós respondeu, vamos aqui dar um pulo em 2 Coríntios capítulo 13, verso de número 1 a 4. É esta a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhos será confirmada toda a palavra. Já anteriormente eu disse, e segunda vez eu digo como quando estava presente, mas agora, estando ausente, eu escrevo aos que antes pecaram a todos os mais, que se outra vez for, não lhes perdoarei. Paulo era cruel, né? Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós, porque ainda foi crucificado por fraqueza. Cristo foi crucificado por fraqueza. Vive, contudo, pelo poder de Deus. Está vendo como é que as palavras estão sempre repetindo? Poder, loucura, fraqueza. Porque nós também somos fracos nele. Mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Bem, o único jeito desse povo entender isso é Paulo usar a linguagem dele. Por fraqueza. Era o jeito que ainda aquela rapaziada conseguia entender esse ser crucificado aqui. Por fraqueza, que é assim que eles entendiam. Porque, afinal de contas, ele pensava que Cristo era um homem fraco, que Deus era louco. Entende? Então, Paulo se fez louco para ganhar os loucos, sabe? Para ganhar aquela história que os irmãos já sabem. Então, na verdade, essa fraqueza de Deus aqui nada mais é do que o plano salvífico de Cristo. Entende? A loucura de Deus é a pregação de Cristo. E a fraqueza de Deus é a crucificação de Cristo. Isso. Porque eles entendem assim. Eles entendem assim. Correto? Vamos aqui ouvir o que o nosso irmão Amós falou para nós. Está aqui nosso irmão Amós. Tá? Conferindo aqui os irmãos aqui. Está aqui nosso irmão Amós. Eu vou botar aqui o áudio dele. Para nós podermos aprender mais um pouco aí com ele. Bom, amado, vamos ouvir aqui o nosso irmão Amós. Boa noite, Leandro, beleza, irmão? Esse questionário tá difícil, viu, irmão? Tá difícil, mas eu dei uma estudadinha, entendeu? E
É difícil também de ver alguma explicação sobre isso. Inclusive procurei e não assim, também não procurei em todas as fontes, até mesmo porque eu não tenho muitas fontes. Mas eu dei uma estudada e vi que essa fraqueza de Deus, quando Paulo fala sobre essa fraqueza de Deus, está falando em relação ao pensamento daqueles que não são ainda convertidos, entendeu? Daqueles que não são convertidos, porque tem uma relação entre a loucura de Deus e a fraqueza de Deus. Porque ele fala, quando ele fala de loucura, é porque aqueles que não são convertidos acham uma loucura. Não é que seja, eles acham uma loucura. Entendeu? Por isso que vem falando sobre loucura e também fala sobre fraqueza de Deus. Entendeu? Tanto é que no capítulo 1, versículo 23, ele fala, né, dos judeus e gregos, entendeu? De que Paulo estava pregando o evangelho para eles, entendeu? Aí que começa a falar da loucura, porque o evangelho é loucura para eles, entendeu? Então tá na mesma relação. Quando diz que o evangelho é loucura para eles, está relacionado também que para eles Deus é fraco. Aí aqui Paulo explica, entendeu? Que essa fraqueza que eles acham, entendeu? É mais forte do que os homens, porque Deus é todo poderoso, entendeu? Não é que exista uma fraqueza em Deus, mas a fraqueza que os não convertidos acham que é mais forte do que os homens. Está relacionado a isso. Entendeu? Perfeito. Perfeita a nossa resposta do nosso irmão Amós, explicando para nós o ponto de vista daqueles que estavam escutando a pregação do Evangelho em Corinto, que é uma cidade grega. Ok, amados? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.